Pessoal, vou pedir para vocês irem abrindo a Bíblia no segundo capítulo de Efésios. A gente vai ler a partir do primeiro versículo. Beleza? Tá tudo bem o som aí? Show. Bom, você é uma pessoa que gosta de filme, série ou jogos assim? Algum conteúdo relacionado a zumbi? Já falaram que não, ó, que beleza. Alguém aqui gosta? Maneiro, maneiro. Só a galera corajosa aí. Bom, admito pra vocês que quando eu era criança, eu era super medroso. A pessoa mais medrosa que eu conhecia. E, tipo assim, tinha medo de qualquer coisa de terror. Eu lembro que quando eu tava com os amigos assim na escola, todo mundo falava assim, pô, fui no cinema esse final de semana, assisti um filme de terror horrível. Pô, fui no cinema mesmo para ter aquela experiência do susto, de ter realmente uma coisa que me amedrontasse. E eu, medroso como eu era, e um pouquinho, eu sou ainda um pouco, passava direto da conversa assim, sem querer ouvir nada, para nem imaginar qual era o assunto direito, nem pensar o que era, só para não ficar com medo. E, pô, para você ter noção do meu medo, eu lembro que uma vez assisti um filme de comédia que tinha um menininho lá que assombrava uma casa. Não é Gasparzinho, tá? Mas tinha um menino que assombrava a casa. E, tipo assim, era um negócio super simples. Mas eu lembro que eu passei dias e mais dias sem dormir por causa disso. E era um filme de comédia. E aí, cara, era uma parada que acabava comigo. Filme de terror, assim, qualquer coisa ligada a terror acabava comigo. Eu era realmente extremamente medroso quando criança, né? Porém, uma hora o jogo vira, né? Não dá pra ser medroso a vida inteira. Bom, espero que não. E, pô, fiquei mais velho e tal, cresci um pouco, e aí mudou tudo. Agora, eu que passava a me interessar pelos jogos de zumbi, principalmente pelos jogos. E aí, pô, nada muito pesado, né? Porque mas pelo menos era algum avanço. E a partir do meu contato assim com esse tema de zumbi e tal, eu passei a ter menos medo, graças a Deus, e hoje eu consigo passar alguma noite sem dormir. Não, uma noite dormindo. Apesar do de ter alguma coisa assim relacionada a esse tema. E, pô, graças a Deus por isso eu não sou mais medroso, né? Só um pouco. Mas, cara, talvez você não acredite, mas a Bíblia fala também de zumbi. Um zumbi um pouco diferente, claro. Um zumbi espiritual. Já parou para pensar nisso? Bom, no texto de hoje a gente vai ver que zumbi, que tipo de pessoa é essa que é um zumbi espiritual. Vamos para a nossa leitura? Todo mundo já abriu em Efésios 2? Amém, misericórdia. Amém, amém. Isso aí. Bora lá então. Efésios 2, versículo 1. Diz assim: Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira de Deus. Vamos ver até aqui. Vocês conseguem ver mais ou menos a semelhança entre a humanidade e os zumbis, assim? Os zumbis sempre buscam nos filmes, né, comer cérebro, sempre ficam, cérebro, cérebro. E, pô, nunca conseguem satisfazer os desejos, não é mesmo? Ele come o cérebro, depois fica com fome de novo, e aí vai em busca de outro cérebro e tal. E aí nunca consegue saciar a própria fome. E, poxa, com a gente é a mesma coisa.
A gente tenta preencher todo o nosso vazio do coração com coisas do mundo, com coisas terrenas, que para Deus não tem valor algum. A gente tenta fazer isso com álcool, por exemplo, as bebidas alcoólicas, com outras drogas. A gente tenta fazer isso, saindo pegando geral nas festas e tal. Ou ainda com, likes, seguidores no Instagram. A gente pensa que isso daí vai encher a gente, ainda, muito dinheiro para comprar roupa de marca, comprar, algum carro maneiro. Mas será que isso daí realmente é o suficiente para encher o vazio do nosso coração? Com certeza não. Cedo ou tarde, a sua vida vai ficar vazia. Talvez a roupa que você comprou possa rasgar. Talvez o efeito da bebida que você vai tomar vai passar. Qualquer outra coisa vai passar. Cedo ou tarde, vai acabar, vai se desfazer. E aí você vai ficar como um zumbi, querendo mais, 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 e nunca vai estar satisfeito. E só existe uma solução para isso. Não buscar as coisas do mundo. Só existe uma solução. Você deixar de lado a sua vida pecaminosa e nascer de novo. Só isso. Deixar o pecado e nascer de novo. Mas o que é pecado? Como é que a gente pode falar mais ou menos sobre o que é isso? Sobre o que é pecado é quando nós desobedecemos a palavra de Deus. Como tem aqui no segundo versículo do nosso texto. Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, se você entrega o seu corpo para alguém, talvez aleatório, que você conheça, se você entrega o seu corpo no sentido sexual mesmo, de você se relacionar sexualmente com alguém que não é casado com você, você está cometendo pecado. É pecado. É a mesma coisa quando a gente cola na prova. É a mesma coisa quando a gente mente para alguém. Tudo isso é pecado. E mais, não fazer alguma coisa para glorificar a Deus é pecado também. Quando a gente desobedece, é pecado. Esse é o resumo. Pecado é sinônimo de desobediência. A nossa natureza é assim, é pecaminosa, é suja, é podre. E isso daí nos leva à morte. E aí vem o título dessa mensagem. Por que é necessário nascer de novo? Então agora vou trazer algumas respostas que são lições aqui para a nossa pergunta. Por que é necessário nascer de novo? Bom, nosso texto, a primeira lição que explica, é necessário nascer de novo porque nós nascemos mortos em nossos pecados e transgressões. A primeira lição e resposta, porque nascemos mortos em nossos pecados e transgressões. E nascer morto pode parecer até meio contraditório. Como assim? Nascer morto? Não nasceu? Ou, enfim, como? Mas assim, infelizmente, nós somos assim. Nascemos mortos espiritualmente. Por nós sermos pecadores, nós somos inclinados naturalmente para a morte. Olha só o que Paulo escreve, Romanos 3:23. Pois todos pecaram e estão destituídos, estão separados da glória de Deus. Todas as pessoas que você conhece e as que não conhece, e você, são pessoas pecadoras. Tem o DNA do pecado, o DNA da sujeira. Não sei como é isso para você, mas, a desobediência a Deus, a maldade, toda a podridão que existe no coração, corre pelas suas veias. Isso daí é da sua natureza. Você é sujo, você é falho, você é um pecador. E eu não sou diferente de você. Deixe isso bem claro. Eu também sou humano, também cometo as minhas falhas. E para você não ter dúvida
de que você é realmente pecador? Olha só o que Paulo diz nesse mesmo capítulo de Romanos 3. Que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto os judeus quanto os gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Meus irmãos, com certeza, nós somos pecadores. Tudo que nós sabemos é pecar. Você pode achar que você é bom em algum esporte, jogando futebol, jogando vôlei, jogando handebol, qualquer outra coisa. Você pode achar que é bom em alguma forma de arte, na música, na pintura, qualquer outra coisa. Você pode pensar que é bom nos estudos, por exemplo. Enfim, você pode pensar que é bom em qualquer coisa. Mas com certeza, você é muito melhor pecando. Você é muito melhor falhando, desobedecendo a Deus. Com certeza. Você é muito melhor seguindo os seus desejos da carne. E para mostrar isso de uma forma bem clara, a gente pode ler também Marcos capítulo 7, que diz, o próprio Jesus diz, o que sai do homem é o que o torna impuro, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro do coração e tornam o homem impuro. Meus irmãos, por causa disso, nós somos completamente diferentes e completamente distantes de Deus. Deus é santo, perfeito, glorioso, poderoso, majestoso. Eu e você somos pecadores. Nós somos miseráveis diante de Deus. Nós somos ruins. Você pode pensar que é uma boa pessoa. E até como o Clóvis trouxe, ele achava que era uma boa pessoa por viver uma vida regular, não matava, não roubava. Então eu sou bom. Não. Você já nasceu ruim, já nasceu mal. Você é um pecador, você realmente, é miserável. A gente não merece estar na presença de Deus. Já parou para pensar nisso? Você nunca mereceu, nunca vai merecer. Isso daí me faz lembrar a história de um amigo. Um amigo, muito importante assim para minha vida, que, enfim, me motivou em várias coisas. E, para mim ele é uma pessoa que mais lê, assim, que eu conheço. O cara é uma máquina de leitura. E um dia ele estava lendo, como de costume, né, na escola dele. E aí, veio uma menina conversar com ele sobre um assunto aleatório, que não tinha nada a ver com o que ele estava lendo, nada a ver, assim, com o que ele se interessava. E aí ele falou, só vou terminar de ler aqui rapidinho e depois eu falo com você. E aí a menina saiu, depois ela voltou e ele repetiu, já um pouco mais irritado. Falou, falei aqui agora que tô lendo, tô ocupado e depois eu falo contigo, tranquilo? Aí a menina saiu e pela terceira vez ela voltou para irritar. Na verdade, para falar com esse meu amigo, né? E ele acabou se irritando. Ele falou, cara, acabei de falar para você. Eu tô aqui ocupado e você tá me atrapalhando mais uma vez. E aí ele começou a ficar muito irritado, muito irritado, muito irritado. E aí no ápice, no pico assim da raiva dele, ele falou, garota, sai daqui. Não aguento mais isso. Você fica me interrompendo toda hora. Que garota chata. Vai embora. Você é muito chata, você merece a morte.
E galera, assim, é claro que não é legal falar desse jeito com as pessoas, beleza? Não falem, por favor. Mas, querendo ou não, ele disse duas verdades. A primeira é que a insistência da garota é realmente muito chata. Eu me sentiria completamente incomodado também. Mas a segunda verdade é que ela merece a morte. E não só ela, todos nós. Você já parou para pensar nisso? Você merece a morte. Você merece a morte. E, pô, a Bíblia diz que você é cheio de pecado e por isso merece todo castigo. E todo pecado, né, merece castigo, merece punição. E a gente merece o pior de todos. A pior punição que tem, que é a ira de Deus, como a gente vê aqui. Como os outros éramos merecedores da ira de Deus. E não só isso, a gente merece ser separado de tudo que é bom, tudo que é perfeito, assim, de Deus. E, pô, você já parou para pensar que você não é digno de nada? Você não é digno de qualquer tipo de benefício? Por exemplo, o celular que você tem aí na sua mão, no seu bolso, pode não ser o melhor de todos, pode não ter a melhor câmera, pode não ter a melhor memória, a melhor bateria, enfim. Pode ser o celular mais simples do mundo. Diante de Deus você não merece. Já parou para pensar? Já, já pensou que você não merece a sua casa? Você pode não morar no melhor lugar, pode não ter a casa mais espaçosa, você pode não ter, sei lá, alguma coisa que você goste na sua casa, mas com certeza você não merece ela. Você não merece um teto sobre a sua cabeça. Sabe a comida que você come? Pode não ser a melhor de todas, pode não ser a quantidade que você quer, mas com certeza é muito mais do que você merece. Sabe quando você acorda pela manhã, como faz isso todos os dias? Sabe quando você abre o olho e você está respirando? Você não merece. Com certeza você não merece isso. Vou além disso. Sabe o ar que você respira e o chão que você pisa? Você também não merece. Sabe por quê? Você é miserável. Você é sujo, podre. Diante de Deus a gente não merece nada. Imagina Deus com toda a glória, majestade, que tudo é para Ele, tudo vem dele, tudo é por Ele, todo glorioso, gigante, assim, perfeito. Jesus, a personificação da perfeição, sabe? Agora compara com você, sujo, podre, miserável. Você é pecador, você erra todo dia. Todo dia você desobedece o que está escrito aqui. Queira você ou não. Isso faz parte da sua natureza. Isso faz parte de quem você é. Todos os dias. Você não consegue passar um dia sem pecar. Deus tem todos os motivos para acabar com você. Para te fazer virar poeira. Ou menos que isso. Ele tem todo o direito, todos os motivos para fazer você virar, sei lá, vapor. Ou coisa do tipo. Por que ele se importaria com você? Por que ele se importaria comigo? Todos nós somos miseráveis. A gente não tem nada para oferecer a Deus. Tudo que a gente sabe fazer é errado. Tudo que a gente sabe fazer é pecar. Por quê? Por quê? Por que Deus se importaria com a gente? Diante de Deus, nós não somos nada, não somos ninguém. E isso daí ainda é elogio para o que nós somos diante dele. Não há nada que a gente possa fazer para alcançar a salvação. Não é nada que a gente possa fazer para nascer de novo. Por causa do pecado, eu e você, a gente está sem saída.
A gente não consegue fazer nada sozinho. A gente não tem força para deixar o pecado, a gente não tem, sei lá, inteligência para sair disso. A gente não tem saída. Mas, graças a Deus, a leitura do texto não acaba aqui. Ainda tem mais coisa para a gente ler do nosso texto. Vocês ainda estão com a Bíblia aberta? Se não tiver, poxa, abre de novo. A gente vai ler a partir do versículo 4. Olha só o que diz. Todavia, Deus, porém, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Cara, existe um novo começo. Existe um novo nascimento. A gente pode nascer de novo, graças a Jesus. Não é incrível quando Deus muda tudo de uma forma tão simples? Ele muda o nosso destino quando Ele quer, cara. A gente merecia a ira, mas recebemos o perdão de Deus. A gente não tinha saída, mas Deus tem misericórdia de nós e abre uma porta que com certeza é incrível. Então, por que nós precisamos nascer de novo? Primeiro, porque nós nascemos mortos em nossos pecados e transgressões. E agora vem a segunda resposta, a nossa segunda lição sobre esse texto. Por que devemos nascer de novo? Porque somos salvos pela graça. Simplesmente isso. Nós somos salvos. E só com essa afirmação a gente pode não só ter o alívio, mas a alegria de viver. Nós somos salvos. A gente não tem mais o que ter medo do inferno. A gente não precisa mais ter medo da morte. A gente tem o privilégio da redenção. A gente deve aproveitar essa oportunidade de nascer de novo, porque, poxa, a gente não merece nada, a gente não consegue, juntando toda a riqueza do mundo, a gente não consegue comprar 1% da salvação para uma pessoa sequer, para metade de uma pessoa. Isso é maravilhoso, gente. A gente é salvo. O nosso destino não é a morte, não é estar separado de Deus. O nosso destino não é o inferno, não é o sofrimento, o castigo eterno. É a melhor coisa que acontece na nossa vida. Não há nada melhor do que isso. E, tem um ensinamento que um grande filósofo contemporâneo, chamado Pedrinho Mota, lá da igreja, que um dia me deu um grande ensinamento, um aprendizado assim maravilhoso. Ele disse para mim: Carlos, o brasileiro não perde a oportunidade de perder uma oportunidade. E cara, falei, você é um gênio, realmente faz muito sentido. Mas gente, nós devemos nascer de novo porque a gente tem a oportunidade de uma nova vida com Jesus. Isso é a melhor coisa que pode ter. O Evangelho é a melhor notícia que a gente pode ter nas nossas vidas. Não há nada melhor do que isso, nada. Tudo isso é muito melhor que uma vida de sexo, drogas e rock and roll.
Pô, falei igual o velho, né? Desculpa. E a melhor parte de tudo isso é que, diferente das coisas do mundo, como essas que eu acabei de falar, Jesus é eterno. Ele não acaba. Ele não abandona você. Ele é fiel. Ainda quando nós não somos fiéis com Ele. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Nada muda o amor de Jesus por nós. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Gente, o sacrifício na cruz, o sacrifício de Jesus, o nosso Senhor na cruz, nos livrou do pecado e da morte. A morte não é o nosso fim. E tudo isso foi de graça. A gente não merece, ainda que a gente pudesse, a gente não ia precisar pagar. E ele fez isso justamente porque a gente não pode. Isso é maravilhoso. Nós fomos perdoados de todas as nossas dívidas com Deus. Antes, Deus enxergava a gente como inimigo. E por causa do sangue de Jesus, Ele agora nos enxerga como filhos amados. Isso é a melhor coisa que pode acontecer, gente. Não há nada melhor do que isso. A gente hoje não é mais refém do pecado. A gente, ainda é pecador, sim. Ainda temos essa natureza. Mas hoje a gente pode dizer não pro pecado. Hoje a gente pode, orar. A gente pode estar firme na palavra de Deus. Mas, poxa, a gente pode estar pecando, sim. Mas, cara, a gente sabe para onde correr. Graças a Deus por isso. Nós fomos perdoados. E a Bíblia garante isso. Olha só também que diz em outro capítulo de Romanos: agora já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação, gente. Toda a nossa sentença, assim, foi anulada. A gente não tem mais o castigo que a gente merecia. A gente não tem mais a distância de Deus que a gente merecia. Isso é maravilhoso. Diante de Deus a gente tem a ficha limpa. E todos os nossos pecados são jogados assim no mar do esquecimento. Se você acha que precisa de um novo começo, hoje é o dia de recomeçar. Hoje é o dia de, você nascer de novo. Como diz a música lá da igreja: venha ao altar, aos braços abertos do Pai. O perdão foi pago com o sangue de Cristo Jesus. Salvador é maravilhoso. Com certeza. Hoje, tem um novo começo com Jesus. Entrega a sua vida para Ele. Enquanto você está aí sentado, você pode orar: Deus, quero entregar minha vida mais uma vez para o Senhor. Quero ter um novo começo na sua presença. Não importa se é a primeira, a segunda, a terceira, ou a milésima vez, bilionésima vez, não importa. Jesus não precisa de nada, não precisa que, você tenha algum valor para pagar, assim, não. Ele não precisa de nada, mas quer o seu coração. Só isso. Entregue o seu coração, a sua vida para Jesus. Nós merecemos o mais profundo do inferno, o pior do inferno, o pior castigo. Mas Deus, com a sua graça e a sua misericórdia, nos chama para viver nos mais altos céus. Temos uma nova vida com Jesus, gente. Perdidos não estamos mais. Ele, Jesus, veio dos céus até nós. Nós temos um Salvador. A gente não está mais condenado. Nós fomos perdoados da culpa do pecado. E a gente pode encarar a vida com alegria agora.
Se você chegou aqui triste, né? Se você chegou realmente abalado com alguma coisa, poxa, você pode se alegrar, porque quando a gente fechar o olho aqui na terra, a gente vai ver Jesus. Não existe nada melhor, com certeza. Como eu quero ver o meu Salvador. Como eu quero vê-lo face a face e poder louvá-lo para sempre. Pela graça, nós somos salvos da ira de Deus. Primeira lição que a gente pode ter sobre o que a gente entendeu hoje, sobre o que a gente aprendeu. Tenha uma vida dedicada a Jesus. Simplesmente, tenha uma vida dedicada a Jesus. E a única pessoa que pode dar sentido para a gente é Ele. Esse que é eterno, esse que não muda, esse que continua com a gente. Ele é o caminho pelo qual devemos seguir, é a verdade em que devemos acreditar e a vida que devemos viver. E isso para todo sempre. Poxa, você não vai se arrepender de se entregar a sua vida para Jesus. Poxa, eu fiz isso e não me arrependo nem um pouco. Pelo contrário, incentiva as pessoas a fazerem o mesmo, porque é a melhor coisa que já me aconteceu. Poxa, eu creio que isso daí também pode ser a melhor coisa, sabe? Com certeza, Jesus é o meu melhor amigo, Jesus é o meu Salvador, Ele é o Senhor da minha vida. Como é que a gente pode viver assim, para a glória de Deus, viver para Jesus, deixando os nossos pecados, os nossos próprios interesses de lado e buscando os interesses de Jesus, simplesmente. A sua vontade é a vontade de Jesus. Você pode nascer de novo. Não seja mais o guia da sua vida. Deixa Jesus guiar. Ele vai te levar para o caminho perfeito. Com certeza ele não vai errar o GPS. Com certeza ele é muito melhor do que qualquer GPS. Se a sua vida fosse um carro, por exemplo, pô, e você estivesse dirigindo, pô, se afaste do volante, fala para Jesus realmente, pô, ser o motorista da sua vida. Fique mais longe do volante, não controla nada, vai pro porta-malas, enfim, vai pro banco de trás, qualquer coisa. Mas deixa Jesus guiar a sua vida. Busque ser hoje como Cristo, viver como Ele. E, poxa, depois que isso acontece, o nosso Senhor passa a ser a nossa referência de vida. Ele passa a ser o nosso modelo de perfeição mesmo. E quanto mais você o conhece, mais você vê que ele é perfeito. Mais ele é incrível, maravilhoso. Tudo que ele fala, poxa, é algo tão incrível, tão rico. Poxa, não tem como não se alegrar com a palavra de Deus. Hoje eu e Pedro, a gente estava conversando e a gente viu, pô, caramba, como que a Bíblia é incrível. A gente pensa que entendeu e era algo que, pô, parecia não fazer sentido, ou que, sei lá, parecia até mesmo contraditório com a própria palavra. Mas quando a gente realmente entende, cara, é muito melhor do que a gente poderia imaginar. E a vida com Cristo é assim. Como diz outra música lá da igreja, a vida só tem sentido se for por ti. A vida só tem sentido se for por Jesus. Somente por Ele. Somente Ele é capaz de nos dar sentido de vida. E não qualquer tipo de filosofia, qualquer tipo de ideologia, enfim, qualquer coisa. Pô, tudo inútil. Tudo inútil. Tudo isso perde valor se comparado ao amor de Jesus que tem por nós. Você pode tentar preencher a sua vida com sexo, com droga, qualquer outra coisa. Mas o vazio no seu coração é do tamanho de Jesus, é do tamanho de Deus. E, poxa, queria voltar no versículo 3 aqui. Olha só o que diz. Não precisa abrir, fica tranquilo. Mas preste atenção em cada palavra. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles. Pessoal que não conhecia Deus, não conhecia Jesus. Satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Gente, a gente não podemos viver como zumbis, falando mais uma vez sobre isso.
querendo só os próprios desejos e pensando que tem algum tipo de razão, algum tipo de sentido, mas não tem. Uma hora isso acaba. Jesus continua sendo Jesus. Continua sendo eterno, continua sendo Salvador, continua sendo o Filho perfeito. Viva para Jesus. Tenha a sua vida dedicada para Jesus. Você não vai se arrepender. Segunda aplicação, última. Seja grato pela salvação. Jesus morreu na cruz por amor a nós. Ele não precisava fazer isso. Na verdade, muitas vezes eu tenho dificuldade de entender, tipo, Jesus, por que você fez isso por mim? Não tenho nada para oferecer. Tudo que eu sou é ruim, tudo que eu sou é podre. Por quê? O que eu tenho de bom assim para merecer isso? Nada. Ele não precisava fazer isso, mas fez. E a melhor coisa que poderia ter acontecido é essa. Essa é a melhor notícia que a gente pode ouvir na nossa vida. Nós somos salvos. E tudo isso foi de graça, porque ele sabia que a gente jamais alcançaria a salvação. Nada pela força do nosso braço. Você não acha justo ser eternamente grato por ser eternamente salvo? A gente tem garantia em Jesus. Ele é a nossa garantia todos os dias. O mínimo que a gente deve fazer é ser grato pelo sacrifício de Jesus na cruz. Como diz outra música lá da igreja, hoje eu estou bem musical, né? Que bom. Mas que acaba sintetizando um pouco as duas aplicações. A música diz: por tudo que fez por mim na cruz e tudo que faz ainda hoje, Jesus, agradeço. Por você, para sempre o viverei. Que nesse retiro a gente tenha um novo nascimento para a glória de Jesus. Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai, por essa palavra. Obrigado porque a gente é salvo pela graça e a gente não merece isso. Obrigado porque o Senhor é muito melhor do que a gente merece. A nossa vida é muito melhor do que a gente merece por causa disso, Pai. E, poxa, que nesse retiro, que nessa noite, Senhor, por favor, que haja, novos nascimentos, que nessa noite a gente possa ter uma renovação da aliança contigo, Pai. Por favor, a gente clama por isso, que os corações distantes possam voltar a crer, Pai. Que quem não te conhece possa te conhecer, e que não seja um pouco, mas que seja totalmente, Senhor. Por favor, que hoje realmente, poxa, haja arrependimento, que a gente possa mudar de vida, que a gente possa realmente, poxa, ter outra mente, Senhor. Por favor, Pai. Que esse retiro seja inesquecível. Que a gente possa sair daqui completamente transformado para o Senhor. E que a gente possa voltar para casa dando glória ao Senhor e podendo pregar o seu Evangelho. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos, Pai. Amém.